Luiz. Bom dia. Tudo bom, Nathan? Bom dia. Ô, Lucas, eu tô com uma dúvida seguinte. Quando a gente aplica o controlador no sistema e tal, a gente vai olhar o sinal de entrada, tá dando um sinal de entrada negativo. Fisicamente falando, isso só significa que o ventilador tá rodando ao contrário. Tipo, o fluxo de ar tá no sentido contrário. Mas na planta isso é possível? O Nathan, depende de qual sinal de controle que você está falando. Você está falando no sinal de controle que está saindo do controlador ou o sinal de controle que entra na planta? Se for o sinal de controle que está saindo do controlador, esse pode assumir valor negativo. Porque quando você soma com o valor do ponto de operação, você ainda vai ter um valor positivo. Lembrando que, por caso da planta do ventilador, o sinal dele ele pode variar entre 0 e a tensão positiva da fonte lá, que se eu não me engano são 12 volts, que é o que o cooler aguenta. Então você pode trabalhar entre 0 e 12 volts. Não existe tensão negativa para o motor. Mas, visto que se você olhar lá no vídeo tutorial que eu fiz sobre malha fechada, você tem o sinal de controle U0, que é do ponto de operação, sendo somado ao sinal de controle do que está vindo do controlador, né? Que é a correção. Se você olha a soma desses dois sinais, para o caso do ventilador, sempre dará positiva. Não existe valor negativo para a soma. Ah, sim, entendi. Obrigado. De nada. Não, aí no caso, se tivesse dando, tipo assim, valor negativo pro sinal de entrada, seria algum erro de cálculo, né? Ou de cálculo Provavelmente. ou de construção da malha de controle ali. Algum sinal que está passando batido. Ah, entendi. Pode ser na... Nesse caso, você teria que corrigir o projeto, assim, por assim dizer, né? Não, tem que checar a sua programação primeiramente, ver se a sua malha de controle que você programou está correta. Tendo certeza que a malha de controle está correta, projetar novamente um controlador pelos métodos que a gente está utilizando, eu acho difícil. A grande possibilidade aí, eu acho difícil você estar errando nesse projeto de controlador gráfico que a gente está usando. Tá? Que é o método de Zier-Nichols, que é tudo tabelado. Então, se você tem um modelo e o modelo funcionou em malha aberta, fechar a malha de controle ali, eu imagino que vocês não vão estar cometendo erro, não. Ao projetar o controlador, ok? Porque é só utilizar os parâmetros lá de acordo com tabela. Então, eu imagino que vocês não vão estar calculando nenhum ganho ali, seja proporcional ou integrativo ou derivativo. Se for o caso, né? Vocês não estariam errando, não. O mais provável é que você esteja errando na programação da malha fechada. Ô Lucas, Beleza. mas realmente fica negativo. O que a gente está pegando é o U que entra na fanplate. Quando a gente define as saídas, né, lá na output list, a gente pega o U que entra na fanplate. E tem um momento, Lucas, que a gente vai do degrau 1 para o menos meio. E nesse momento que você vai do 1 para o menos meio, o sinal de controle ele abaixa muito, entendeu? Para tentar chegar no menos meio e ele chega a ficar negativo. Então, realmente, o sinal de controle está entrando na fanplate e está ficando negativo. Ok, entendi. Aí a gente queria ver se precisava da questão de saturação. Ok, a sua pergunta, a sua colocação é diferente da colocação do Nathan. Não, é a mesma coisa. É o que Ok, a gente mas o entendimento da sua questão antes para a questão do Nathan é diferente. Uma coisa é falar que está chegando no sinal negativo. Uma coisa é falar que o sinal oscilou e ficou negativo durante a correção. São comportamentos diferentes. A colocação do Nathan eu entendi regime permanente, não transitório. Não, é um transitório. No transitório... abaixou muito para poder ir mais rápido. Ok, essa correção no transitório, isso pode ser observado. Fisicamente, isso é possível?
Uai, se a planta tiver se tiver a ponte H para girar, não sei, tem que ver. Igual você falou aí, parece que não, né? Não, fisicamente isso não é possível. Então, para que a simulação fique certa, a única opção que você tem, se o controlador está dando esse efeito, é você saturar o sinal de controle. Então, é testar o sinal de controle antes de aplicar ele na planta. Então, lá dentro da função update, que você tem lá, fanplate update, você testa o sinal. Se o sinal for maior do que 12, né, que a tensão da fonte ela pode variar entre 0 e 12 volts. Se você está aplicando, mas a questão lá que você está é com vento, né? O seu, não é 12, não. o seu Não U é vento. Mas de qualquer forma, não existe vento ao contrário. A gente pega uma saturação de baixo, só de negativo. Só a de baixo nesse primeiro momento, porque eu não limitei a de cima. Então, você testa o sinal. Se o U for menor do que 0, ele vai ser igual a 0. Porque não tem como você inverter o fluxo de ar. Beleza. Entendeu, Nathan? Entendi. Então, lá dentro da função update, você testa primeiro. Se o U que vai ser aplicado na planta, ele é menor do que 0, ok? Você iguala ele a 0. Faz essa correção na mão, é o teste, é a saturação. Não, tranquilo. Só chamando a atenção também, né? Na saturação completa, você testa o limite inferior, você testa o limite superior. Como eu não defini o limite superior, acredita aí que você tem potência no motor para atacar o que precisar de vento na planta para ela atender essa resposta aí que vocês vão ter, né? Então é como se o motor tivesse realmente potência para gerar o vento que você está exigindo. O que ele não consegue é só inverter o fluxo de vento, que seria o vento negativo aí, que o U lá é negativo. É o fluxo de vento. Ok? Então, nesse caso, sim, você pode ter valor negativo e você tem que saturar o sinal, porque isso fisicamente não existe. Ô, Lucas, bom dia, aqui é o Arthur. Bom dia, Arthur. Estou com uma dúvida. Lá no Guia de Prática 5, no item 7, quando você pede para projetar os controladores, quando a gente vai fazer esse projeto dos controladores, fazer a interconexão dos sistemas, a resposta do sistema não linear, você fala que é para usar o atraso de 0,15 segundos. Para simular esse atraso, a gente vai usar o padê de qual ordem? Até o Henrique é da sua dupla? Não. Não? Até o Henrique, que é do G2, me fez essa pergunta aí também na aula dele. Essa questão, gente, vocês têm que ponderar, tá? Porque a gente está numa limitação do software. O que acontece? Se eu utilizo uma aproximação de ordem baixa, muito baixa, eu não consigo descrever o atraso desejado. Ok? Eu não consigo descrever o atraso desejado. Se eu uso uma aproximação de ordem muito elevada, eu começo a colocar polos e zeros no meu sistema que modificam a dinâmica, tá? Do sistema em si, que eu quero analisar. Então, ele começa a apresentar comportamentos que não são comportamentos verificados devido a quê? Devido a essa inclusão forçada aí, né? Devido à aproximação do atraso por uma função de transferência. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma ponderação e achar uma ordem intermediária em que eu consiga descrever bem o atraso sem necessariamente, sem prejudicar também, criar uma dinâmica que não existe. Lá eu não especifiquei, no item 7, que é o que você está perguntando, eu não especifiquei. Você pode escolher qualquer uma daquelas funções prontas que você tem lá de aproximação. Primeira, segunda, primeira, terceira, quinta ou nona ordem. Vai ficar a seu critério. Você pode aproveitar o que você já resolveu numa questão anterior. Não, beleza, então. É só ter essa análise aí de cuidado para não impor um comportamento que não é o que você quer devido a uma aproximação de ordem baixa ou uma aproximação de ordem muito elevada. Que aí você começa a afetar a dinâmica do sistema devido a uma aproximação, né? Que é uma jogada que a gente está fazendo para conseguir simular. Eu acho que o ideal, então, seria o de quinta ordem, porque ele se aproxima bem do atraso, mas ele não é uma ordem tão elevada quanto o de nona ordem que a gente utilizou.
Ótimo, sem problema. É só você deixar claro lá o que você tá usando, como que você tá fazendo essa aproximação e senta o pau. Não, beleza, então. Valeu. Falou? Beleza. Lucas, bom dia. É o Eduardo agora? Aham. Sim, Eduardo. A minha dúvida já é sobre. É também referente ao item 7 da prática 5. É porque lá é dito para a gente utilizar o método CHR pegando os dados da tabela 8.9 daquele material que foi colocado no SIGA. Só que pelo método CHR tem um método de regulação Não, e um peraí. método CER. Peraí. Lá ele te dá uma das opções, né? Que é o método CHR, tabela 8.9, que é o que você está falando, de com a tabela 8.11 e o método 3C, que é a tabela 8.12. Correto? Então você escolhe cada dupla escolhe um desses métodos aí. Pode ser qualquer um dos três. Mas é porque no guia de prática fala sobre a tabela 8.9. Eu tenho que pegar exatamente da tabela 8.9 para o CHR? Deixa eu só confirmar aqui no livro aqui que eu te respondo melhor. Só um minuto. Deixa eu achar o livro aqui. Ô Lucas, a dúvida do Eduardo é porque. Você está escutando? Tô sim. A dúvida do Eduardo é porque o método CHR ele possui uma tabela para modo regulatório, outro para modo servo, um para modo servo com overshoot. Aí a pergunta é se a gente pode pegar uma dessas outras tabelas se a gente quiser o CHR, entendeu? Ou se a gente tem que pegar exatamente a tabela que você indicou. Não, você vai pegar a tabela que eu tô indicando, porém você vai fazer isso de acordo com o seu sistema. O seu sistema dá qual característica aí? Não é isso que eu tô falando. A questão é o seguinte. O método CHR, ele tem uma tabela, se você quiser projetar controlador para modo regulatório, ele tem uma tabela se você quiser projetar controlador para modo servo. Você indicou a gente pegar a tabela para modo servo, se eu não me engano. A gente pode pegar uma de outra, de modo regulatório, entendeu? Peraí, alguém sabe me falar qual que é a página que isso aí tá nesses PDF? Acho que é a página 14. Isso, é a página 14. Peraí, só um minutinho que eu tô chegando lá. Achei, beleza, peraí que eu tô chegando lá. Deixa eu só conferir aqui na tabela pra ver o que vocês estão falando. Parâmetros de... Tá vendo? Você indicou pra gente assim, ó, pega da tabela 8.9. O fato é, Lucas, é que a gente pegou da tabela 8.8 e queria saber se a gente vai ter que fazer tudo de novo, entendeu? Esse que é a grande questão. Bom, pensa no seguinte, gente. Olha aí, a tabela .8, eu tô aqui na página aqui do livro, onde que eu fiz esse scan. A tabela .8 é parâmetros de sintonia do método CHR, né, para a resposta mais rápida possível, sem sinal para o servo. Vocês, o que é o servo? O servo é segmento de trajetória. Vocês estão fazendo segmento de trajetória? Qual é o processo de controle que vocês estão fazendo? Lucas, parece que na 9A é trajetória e na 9B é regulação, né? Porque na 9A você manda a gente mandar pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, entendeu? Sim, mas você está fazendo regulação ou você está fazendo segmento de trajetória? Eu acho que na 9A é segmento de trajetória e na 9B é regulação. Em ambos os casos é regulação. A trajetória ela varia ao longo do tempo. O que você está fazendo é só mudando o ponto seu de regulação. Tanto é que você está dando degrau. Lembrando que a regulação ela é um caso específico do segmento de trajetória. Ok? Claro isso aí para todo mundo ou não? Ô Lucas, não é muito claro isso pra mim não. Eu também não entendi muito bem, Lucas. Quando você está fazendo a regulação, você está num processo regulatório, você tem um ponto de operação e vai mantendo aquele ponto de operação. Ok? É o nosso caso. Quando você dá uma sequência de degraus, você está fazendo a regulação. Então, ou você está no ponto ali, vamos falar, no ponto 30, ou você está no ponto 32, ou você está no ponto 25, por exemplo. Mas você está regulando. É um ponto. É aquele valor.
esse valor não muda na janela de tempo dele. O sistema chega e vai ficar parado ali, indiferente à perturbação dele. Ok? Apesar de estar dando uma sequência de degraus, a sequência de degraus, tá? Ela não varia no tempo, porque o degrau é um valor fixo. Então, isso é uma regulação. Ok? Essa questão da sequência de degrau e regulação. Arthur, Eduardo, ok? Ficou claro? Ok. Ok? Beleza. Se você tem o segmento, se você tem o servo, você tem uma função que está variando no tempo. Por exemplo, uma função seno ou uma função cosseno. Ou uma spline, se você está lá na robótica. Então, você vai ter uma curva de aceleração, você tem uma curva de desaceleração contínua, tá? Contínua. O degrau, ele é descontínuo, porque você não tem derivada ali no instante do degrau. Então, ele é descontínuo. Então, começa por aí os problemas. Contudo, tá? Contudo, você pode enxergar ali a regulação como um caso muito especial do processo de segmento de trajetória. Como a gente está fazendo somente regulação, por isso eu indiquei o uso da tabela 8.9 e não da tabela 8.8 que vocês pegaram aí para fazer. Igual está indicado no guia. Não, beleza. A gente muda então. Tá bom. Mas entenderam a diferença, o porquê, Anderson? Sim. Eu imaginei que por estar tendo uma diferente trajetória em volta do ponto de operação seria servo. Não. Mas beleza, eu entendi. Devido à descontinuidade aí. Tanto é que a gente, nos artigos que você fez, a gente tentou resolver esse problema acrescentando uma função intermediária aí para ela poder então virar uma função contínua. Sim, eu lembro disso, a SP-Line que você falou, né? Curva S. Isso. Alguma outra dúvida? Você pede para pegar os parâmetros transitórios do sistema quando a gente faz a simulação, né? Isso está em qual questão, Eduardo? Arthur, eu vou olhar aqui, desculpa, Arthur. Acho que é a 10. É a 10, isso, é a 10. Isso, ok. Aham. A gente ficou com uma dúvida de se quando a gente vai pegar o tempo de pico, se a gente pega o valor encontrado e subtrai o atraso. O atraso que você passou de 0,15 segundos. Uma boa pergunta. Se eu não me engano, o atraso aí... Você quer o tempo de pico? Isso. Não, o tempo de pico ele conta o atraso. Porque o atraso faz parte do momento. A partir do momento que você dá altera seu sinal de controle, que você deu o degrau, ali no instante que você dá o degrau, você disparou o seu cronômetro. Então, se a dinâmica tem um atraso, o atraso está contando nessa contagem até o sistema alcançar o pico dele ali, o tempo de pico. Beleza, então. Certo? Certinho. Ô Lucas, mas aí, por exemplo, quando o sistema for super amortecido, é pra gente identificar só o tempo de subida de 10% a 90% e o tempo de acomodação até ele chegar no 2%? Porque o resto você não tem. Ele não tem overshoot, ele não vai ter undershoot, se ele é super amortecido. Então você não tem mas aí, minha principal dúvida é o tempo de acomodação. Aí a gente pode utilizar o critério de 2% e 5% também? Sim. Indiferente o comportamento, vocês têm que ver que são pontos diferentes da curva. Tá, gente? Apesar de você ter um sistema que ali no livro ele traz o caso mais completo, que é quando o sistema apresenta oscilação, mas o tempo de acomodação você sempre vai adotar um critério de 2% ou de 5%. Indiferente se ele é subamortecido ou se ele é superamortecido.
Por quê? Ele vai convergir, mas você não precisa de esperar ele alcançar o valor exato. É quando ele chega numa faixa ali em torno do ponto de operação que você quer. Ok? Então, mesmo sendo um sistema super amortecido, ele vai aproximar do ponto de operação exponencialmente. Quando eu falo essa aproximação, ela é exponencialmente. E o que você pode adotar? Você pode adotar como critério ali de acomodação ou critério de 2% ou critério de 5%. Para esse valor aí é ok, é válido. Não tem problema nenhum. Agora os outros vão ser nulos, porque você não tem overshoot, você não tem o undershoot, então aí o tempo de pico, o máximo overshoot, esses parâmetros você não existe porque não tem dinâmica do sistema. Beleza. Ô, Lucas, e o seguinte, quando a gente estava simulando, alguns controladores, quando a gente aplicava o degrau, só falando do primeiro, porque você pediu só do primeiro degrau, alguns controladores, eles chegavam até o ponto de referência do primeiro degrau, outros não chegavam lá. E tipo assim, aparentemente, batendo o olho na curva, parecia que nunca iriam chegar. Sim, senhor. E assim, na hora, eu prefiro analisar a curva normalizada. Na hora de normalizar, na hora de normalizar é y sobre menos y0, dividido por y final menos y0. O meu y final vai ser o degrau que eu apliquei. Tipo assim, eu esperava que ele chegasse em 41.5. Então vai ser 41.5. Ou vai ser o ponto final que a minha curva chegou. Desculpa, Nathan, eu não consegui te acompanhar na pergunta. Repete, por favor, o que você estava falando, eu estava pensando, então eu perdi algumas informações. Tem como você repetir a pergunta? Não, tranquilo. É o seguinte. Nessa mesma questão de pegar os dados do transitório. Ok. Alguns controladores, eles chegaram até o degrau que eu queria. Por exemplo, o meu ponto de operação é 38, eu queria que ele chegasse em 41.5. Aí ele chega ao 41.5. Chegou a 41.5. Ok. Outros não chegaram. Ok, e isso é esperado. Isso é 39, outros chegavam em 40. Não chegavam. Ok. Eu quero saber, na hora de tirar as informações do transitório, eu prefiro fazer pela curva normalizada. Na hora de normalizar a curva, a equação de normalização é y menos y0 dividido por y final menos y0. Y Certo? menos y0, que aqui o y que você está chamando de y0 é seu ponto de operação. Nesse caso, como eu estou saindo do ponto de operação, seria ele. Isso, então y menos y0, que aí você está trazendo sua curva para zero. Uhum. Então você está fazendo y sobre y0 dividido por quem? Y final menos y0. Que é o tipo módulo, entendeu? O tamanho do degrau. Seria a variação da amplitude, né? Isso. Seria isso. Agora, Seria o módulo de y, na verdade, da sua maior amplitude aí, menos y0, né? Ou y médio, dependendo se tiver ruído. Mas seria mais ou menos isso que você está falando realmente. Porque quando você está no y, isso vai dar 0. Quando você está no ponto de operação, vai dar 0. Você não vai ter, mas quando você está fora do degrau ali, você vai ter. Sim, diga. Sim, agora a dúvida é o seguinte. Quanto ao meu y final. Nas curvas que atingiram 41.5, tranquilo. Nas curvas que não atingiram, eu uso o meu y final como 41.5. Não, a normalização é uma só. É em relação à referência. Nesse caso seu aí. Porque se você for fazer isso para cada uma, todo mundo vai chegar lá, ué. A questão que você tem que ter aí, Nathan, você não precisa de normalizar a sua curva. Para você ter essa curva que você quer, você simula a função de transferência. Que você está no modelo local. A função de transferência, ela já tem o deslocamento, ela já está com toda a normalização nela. Então, se você quer fazer essa análise normalizada, vamos dizer assim, você tem que fazer você pode simular a função de transferência. Então, você roda a malha fechada da função de transferência. Você vai ter essa resposta. Não,
peraí, eu não entendi. Porque, tipo assim, você pediu pra analisar o primeiro degrau. Você deu os degraus, a gente aplicou os degraus. Ok, aí você o que eu tô pra te analisar o dizendo primeiro degrau. Isso eu entendi. O que eu tô te dizendo é o seguinte: se você quer analisar a curva normalizada, a sua análise ela vai ficar correta se você analisar a resposta da função de transferência. Então você joga fora a função na sua malha de controle. Ok? Você não põe lá as equações diferenciais, mas você põe lá a sua função de transferência. Igual é no livro. O livro ele faz isso. Então, todo esse efeito que você tem do erro de offset, ele vai aparecer na função de transferência também. Agora, o que você está fazendo de errado aí, nessa normalização, que é você pegar a resposta do sistema não linear e fazer a normalização como você está fazendo, o que você vai acontecer? Se você fizer isso para cada dado que você tem, todo mundo vai convergir. Todo mundo vai chegar para 1. O erro de offset você não vai ver. Não, entendi. Entendeu? Aí, tipo assim, das minhas curvas normalizadas, umas vão convergir pra 1, outras vão convergir pra 0.6, por exemplo. Eu não diria que vai ficar isso tudo, mas um 0.8, 0.85, pelo Não. que eu vi de alguém que me mandou aqui, esse negócio tem um erro de offset, mas não é um erro tão grande. Não, sim. Entendeu? Ele tem um erro de offset, mas não é um erro tão gritante assim pra ele dar um 0.6 aí na curva normalizada. Mas sim, ele vai ficar abaixo. Mas na curva normalizada você tem que ver isso. Entendi. Entendeu? Essa simulação, Natan, ela é direto, tá? Ela é no linear mesmo. Então você pode usar as funções lá. É só fazer o feedback para um degrau e dar o degrau. Você vai ver a curva. Então se você tem a sua função de transferência do controlador, se você tem a função de transferência do modelo, você liga as duas em série usando a coisa mais simples. Lá já tem, se eu não me engano, vai ser o CT lá, né, da biblioteca control, series e as duas funções de transferência. E dá o feedback das duas ali. Prontos. É bem tranquilo isso. Aí você já vai ter essa resposta toda normalizada. Usando só função de transferência. Ah, sim, agora eu entendi bem. Porque antes você tinha falado, tipo, faço com a função de transferência. Eu fiquei pensando, tipo assim, ué, gente, como que eu faço isso? Agora que você já explicou melhor, nossa, ficou muito claro mesmo. Entendeu? Então você tem as duas coisas aí. Uma é, lembrando, que a simulação no linear, quando eu falo linear, eu estou me referindo à função de transferência. Então você pode fechar toda essa malha de controle que você está vendo aí, a função de transferência do controlador, a função de transferência do modelo. Você pode dar o degrau lá. Se você está no linear, você parte do ponto... Você considera, né, que quando você está falando de linear, que você está com função de transferência, que você está no ponto de operação. Nesse caso, seu ponto de operação é 0. Ele foi deslocado para 0. E você está analisando perturbações em torno desse ponto de operação, que é o degrau positivo e o degrau negativo. Então, são pequenas variações em torno do ponto de operação. Tanto é que você usa o degrau unitário. Então, ali, quando você está dando o degrau unitário, ele faz essa conversão que você tem do não linear para o linear. E você vai ver todo mundo na escala entre 0 e entre menos 1 e 1, nessa faixa aí. Seja o degrau positivo, seja o degrau negativo. Para isso, você usa as funções prontas que você tem da biblioteca lá, que tem um monte de exemplo no material dela, que seria você fazer a conexão em série dos blocos, que o controlador está em série com a função do modelo local que você criou ali, né, com a função do seu sistema, e faz a realimentação dele. Pronto. Isso a biblioteca tem um monte de material. Por que eu não trabalho desse jeito, tá, gente? Porque que é laboratório. Na teoria, vocês fazem isso perfeitamente. Vocês fazem isso, tá aqui para vocês fazerem um trabalho final. Nós vamos estar até disponibilizando um trabalho final aí hoje. A questão de eu usar o não linear é porque você tem que pensar como se você tivesse com a planta física aí na sua mão. Então, como que você implementa a malha de controle num sistema real físico?
Porque a gente está substituindo a planta física que vocês teriam no laboratório pelas equações diferenciais. Então, por isso que a gente tem que somar o sinal de controle lá do ponto de operação. Por isso que a gente soma isso com o sinal de controle do controlador. É porque vocês tenham esse sentimento. Senão, na hora que chegar na prática, que vocês forem lá para qualquer indústria e falar, implementa o controlador, vocês vão pegar o livro, vão projetar o controlador linear e não vai saber pôr esse negócio para funcionar na prática. Então, quando eu faço uso das equações diferenciais, é para dar sentimento e para que vocês consigam enxergar o sistema físico. Lembrando que o bloquinho físico lá das equações diferenciais equivale à planta fisicamente se você estivesse lá, se você estivesse pegando a planta do ventilador. Entendeu? O máximo que a gente vai fazer ali é fazer a conversão desse sinal em um PWM, alguma coisa assim, para você poder aplicar realmente no motor. Mas são ajustes que a gente faz lá na prática, que infelizmente no ensino remoto não dá pra gente adaptar tudo. Então a gente perde informação nisso daí, mas você consegue enxergar por completo como que é a malha de controle do sistema físico real, e não só na simulação. Certo, Nathan? Certinho. Professor Lucas, então, no caso, vendo se eu entendi da pergunta do Nathan, a gente, se for analisar a curva normalizada, então a gente vai pensar que que a curva deveria estar indo para 1. Então a análise que a gente vai fazer é baseado nisso. Isso. Que essa curva no espaço normalizado aí, que é usando as funções de transferência, ela tem que dar a mesma resposta característica. Então, vamos falar que o controlador proporcional lá deu erro. Ele deu erro de offset. Ok? Você tem que ver esse erro de offset nessas curvas normalizadas. Ele não vai sumir, não. Entendi. Então não tem problema analisar esse erro na curva normalizada. É só eu especificar que no meu relatório, por exemplo, que eu estou analisando o erro de offset pela curva normalizada. Uai, sim, mas aí você vai ter que fazer a comparação, né? Mostrar uma coisa com a outra, fazer ligar os pontos. Então, olha, aqui em projeto está previsto esse erro, viu que o controlador vai ter esse erro. E lá na frente ele está dando esse erro aqui. Como é que ficou isso aí? Você tem que fazer uma informação conversar com a outra. Só isso, mas sem problema algum. Certo. Pessoal, deixa eu dar 2 recados aqui rapidinho. Ainda tô com bastante gente na turma. Hoje a gente manda, tá? Eu só vou confirmar a simulação aqui um parâmetro de simulação do sistema que vocês vão trabalhar no trabalho final. Então a gente vai disponibilizar esse trabalho na disciplina de análise, como foi feito para o trabalho anterior. E no meu planejamento aqui, eu pretendo entregar a correção do relatório 2 até sexta dessa semana. Não deu para fazer isso semana passada, porque eu tive que responder uns negócios administrativos aqui que tomou tempo demais. Então eu pretendo devolver a correção dos relatórios essa semana e a correção do trabalho 1 aí, no caso, né, que foi o de modelagem, já no início da próxima semana também, talvez antes da próxima aula. Não vou prometer fazer isso não, porque depende de conversar com o Walter ter horário aí pra gente poder sentar e fazer análise das notas e chegar num consenso de nota entre cada trabalho. Então, imagino que até quarta da semana que vem, em uma semana, eu não tenha pendência mais com a turma em relação à correção de atividades, tá? Eu espero até na próxima quarta aí ter finalizado, tá regular com vocês em relação às 2 atividades que eu tenho que fazer correção. O relatório e o primeiro trabalho que vocês entregaram. Assim também, lembrando que a próxima aula também ela é de dúvidas. Então vocês têm até quarta que vem para mexer na próximo guia de prática, para que então no sábado vocês me devolvam o último relatório do semestre, que é o relatório 3. Ok?
Então esse é o próximo cronograma aí para as duas próximas semanas. Para a próxima semana, né? Dessa para a próxima aula. Sim, Nathan. Lucas, Oi. você falou aí do relatório, me veio uma dúvida aqui. Por exemplo, quando a gente colocava as curvas no relatório, a gente tinha, na maioria das vezes, o sinal de saída e o sinal de entrada, em dois subplots diferentes. Qual seria a forma correta de referenciar esses subplots? Tipo, se eu estou falando do sinal de entrada, eu quero falar do subplot inferior. Ou estou falando do sinal de saída, eu quero falar do subplot superior. Ô Nathan, você tem como colocar no... Eu não lembro como você fazia, mas você tem como identificar lá a figura A, B e C, por exemplo. Então você vai falar figura 3A, figura 3B, figura 3C. Dá pra você colocar esse índice. A, B, C, por exemplo. Você fala no LaTeX ou em Python? Na geração da imagem. Então você consegue identificar a sua imagem lá. Figura A, figura B, figura C. Ah, tá. Entendeu? Você pode fazer isso talvez utilizando até o próprio título lá para ficar mais simples. Que aí você vai ter lá dentro da figura 3, você tem A, B e C, né? Que são 3 subplots aí, por exemplo. Ou figura superior, se você tiver só 2, o subplot superior ou subplot inferior da figura tal, também é. O problema é quando tem mais de 2 subplots aí nesse caso. Então aí quando você tem mais de 2 subplots, usa o que for o caso, o título, figura A, B e C. Aí você fala, figura 3A, dá aí essa resposta. Figura 3B tá fazendo isso, ou figura 3C. Ah, entendi. Entendeu? Obrigado. De nada. Turma, alguma outra dúvida? Ou a gente pode encerrar aqui? Ô Lucas, uma última dúvida aqui. Quando a gente vai calcular o ITAE para vários degraus, por exemplo, eu calculei o ITAE para o primeiro degrau. Quando eu vou calcular para o segundo, o tempo que eu estou multiplicando, eu tenho que diminuir o tempo do início do degrau? Vocês não precisam fazer esse cálculo degrau por degrau. Não, é porque o que acontece? O ITAE é para você dar mais peso lá no regime permanente do que no transitório. Só que quando você tem 2 degraus, por exemplo, você calcula o ITAE do sinal inteiro, acaba que o segundo degrau tem mais peso em cima do primeiro degrau, se você não faz esse ajuste de tempo. Eu entendi, mas se você mantém ele, desde que você mantém o mesmo intervalo de tempo, a gente tem uma noção geral do que está acontecendo lá. Indiferente esse peso aí de regime permanente ou transitório. Então, se você está utilizando o mesmo instante inicial e o mesmo instante final de dados ali, você pode fazer essa análise geral. Você não precisa ser tão específico aí recortando janelas. Entendi. Beleza. Então, para mim, aqui, se você determina o instante inicial e o instante final, tá ótimo. Então, pode simplesmente calcular a integral do sinal todo, Justamente. de uma vez, de todos os degraus, ok. Não, beleza. Ok? Que aí você vai conseguir saber quem tá melhor, quem tá pior, quem tá dando mais erro em regime permanente, quem tá dando menos erro. Aí outra coisa, os índices de desempenho, você quer que necessariamente coloque a tabela ou pode mostrar de outra forma, igual com aqueles triângulos, você lembra? Ou você quer a tabela com os Não. números? Tanto faz pra mim, isso é vocês que decidem aí como que vocês vão fazer. Pra mim seja tabela, desde que os dados estejam lá e eu consiga interpretar, tanto faz. Entendi. Beleza. Valeu. Certo? Certo. Alguma dúvida? Bom, pessoal, então espero vocês aqui na próxima aula aí, quarta-feira novamente. Lembrando que novamente eu estarei à disposição sobre dúvidas. Pelo menos eu vi que vocês trabalharam aí na prática 5, agora temos que ver a prática 6 aí, né? Eu imagino que vocês vão chegar lá logo. Então, turma, um abraço, boa semana para todos aí. Espero vocês novamente na próxima quarta-feira. Até mais. Até mais, abraço, Lucas, obrigado. Tchau, até. Até mais.